Recentemente, a mídia noticiou casos de pessoas que foram proibidas de entrar em boates e casas noturnas sem justificativas. Saiba quais são os direitos dos consumidores em situações que podem ser consideradas vexatórias e quais as penalidades cabíveis para os estabelecimentos que praticam atos de discriminação. Já imaginou você se arrumar, sair para se divertir e ver a noite de festa se transformar em pesadelo? Foi o que aconteceu com Patrícia, que teve seus planos frustrados ao tentar entrar em uma boate. Fui eu, o amigo do meu tio e meu tio. O amigo do meu tio reservou com o promotor da casa um desconto para poder entrar e aí seria uma lista. Quando eu cheguei na pessoa responsável pela lista na boate, eu falei, meu nome tá na lista e tal. Não, seu nome não tá não. Eu falei assim, e o nome de Douglas e o nome de Alexandre tá na lista? Eu tenho que ver as pessoas primeiro para eu poder observar se elas estão ou não na lista. Depois desse episódio, na mesma noite, eles foram para outra casa noturna e foram barrados novamente. Eu fiquei 2 horas na fila. E aí, quando chegou a vez de entrar, falou que o evento era só para sócio e que, no caso, eu não poderia entrar porque eu não era sócio da casa e que já tinha dado a lotação também. Mas eu vi várias pessoas entrando com cortesia no local, pessoas depois de mim na fila também conseguiram entrar. Durante a apuração desta matéria, encontramos relatos de funcionários e ex-funcionários de alguns estabelecimentos que selecionavam o público avaliando a aparência. Eles chegavam a se comunicar em código para dizer se alguém era ou não PC, ou seja, se tinha o perfil da casa. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor afirma que é vedado ao fornecedor se recusar a vender ou prestar serviço a quem se dispõe a adquiri-los mediante pagamento, exceto em casos regulados em leis especiais. A Constituição também é clara sobre o assunto. A própria Constituição prescreve que ninguém vai ser discriminado em razão de sexo, orientação sexual, gênero, conforme a forma que seja abordado, religião, crença, ideologia, nada disso pode ser usado para discriminar as pessoas no sentido de diminuí-las ou de excluí-las. A ideia é que haja uma participação de todos em tudo. Não se pode, então, estimular uma certa intolerância para com as diferenças. E quando essas casas eventualmente estabelecem esse tipo de critério de distinguir, ela está alimentando essa intolerância de quem não admite o diferente, ou seja, não admite o feio, não admite a raça que não seja a própria ou que não esteja enquadrada nos padrões estéticos que circunstancialmente se estabeleça. Isso tudo, então, não é constitucional. No entanto, o que se observa é que isso não vem sendo respeitado. Diversos casos foram noticiados revelando que essa prática tem sido recorrente, e não só na capital mineira. Diante de uma situação dessas, o ofendido pode produzir provas já naquele momento para acionar a justiça. Primeiro, nesses casos, é muito comum as testemunhas. Pode vir o depoimento pessoal das pessoas envolvidas, um porteiro, o promotor, enfim, as pessoas que estão ali, os circunstantes presentes. A pessoa pode ter alguém, por exemplo, que fez uma filmagem com um celular, que dê a imagem do que está acontecendo, no chamado calor dos acontecimentos. O desembargador explica que os estabelecimentos que promovem conduta discriminatória podem receber punições severas. Primeiro, porque eles estão reiterando nessa prática discriminatória, pode, inclusive, conforme o tipo de conduta, serem enquadrados em algum tipo penal que trata dessa discriminação, e isso pode redundar uma pena de caráter criminal, né, para os responsáveis, para a própria casa. Além de ter a consequência do dano moral, que é uma indenização, ela de modo geral, ela vem em forma de pagamento de uma quantia em dinheiro, né, ou pode haver uma outra forma de ressarcimento que a parte ofendida se diga satisfeita, uma declaração, uma publicação na imprensa, etc.
E eu acho que até ao fim ele pode redundar no fechamento da casa se demonstrar que está tendo uma conduta reiterada, né? Fazer com que esses episódios de discriminação se encerrem parece ser algo que depende dos proprietários adotarem outra postura e também dos frequentadores acreditarem que não é preciso frequentar uma determinada casa noturna para ser aceito na sociedade. Depois dessa experiência, Patrícia se diz mais preparada e mais segura de si. Foi um episódio assim de racismo mesmo que ficou guardado na minha lembrança, porque esse tipo de coisa acaba afetando sua autoestima. Muitas vezes você fica até meio receoso, às vezes, de ir em outros lugares. Então foi tipo um tapa na autoestima mesmo. E até então eu tentava me colocar nos padrões assim do cabelo liso e etc. Hoje em dia eu já começo a me assumir mesmo. E assumir essa questão racial mesmo, abraçar outras pessoas, tentar dar visibilidade, tentar mostrar isso mesmo, para não ficar calado, para não ficar uma coisa obscura, né?